principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre o clube do seu coração. Já vamos com o nosso giro de manchetes. Começamos falando do Grêmio. A permanência de Renato Portaluppi no tricolor está cada vez mais próxima de ser oficializada. O técnico admitiu que a renovação está bem encaminhada para mais uma temporada. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quinta-feira. Guarani ontem começou a preparação para a pré-temporada. Os novos atletas compareceram no estádio Brinco de Ouro da Princesa, além de Bruno Mendes, que renovou o contrato, e os atletas com vínculo para a temporada do ano que vem. Quem apareceu nas fotos foi Regis, que vai ter aí o contrato renovado de forma automática para a temporada 2024. Sobre novidades, o Bugre já está alinhado com um zagueiro para reforçar a equipe no ano que vem. Mas Bruno Nazário e Chay, que também estavam na agenda para reforçar a equipe, estão mais distantes. Manchester City, joia do futebol argentino. O atacante Cláudio Echeverri do River Plate já tem tudo acertado para ser jogador do City. O preço da transação será de 25 milhões de euros. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Santos anunciou a contratação de 3 jogadores ao longo dessa quarta-feira. Os laterais Aderlan e Jorge e também o zagueiro Gil, ex-Corinthians. O Peixe está próximo também de contratar o meia Rômulo Otero, ex-Atlético Mineiro e Corinthians. Corinthians e Santos disputam a contratação de Guilherme Augusto, que estava no Fortaleza. O meia pertence ao Grêmio. E o zagueiro do São Paulo, Beraldo, assim como o volante do Corinthians, Gabriel Moscardo, estão próximos de viajar a Paris para assinar contrato com o PSG. E agora vamos ao Rio de Janeiro com a Thalita Giltzi para nos atualizar informações. Depois teremos a Thalita atualizando informações do Rio. No tênis, o líder e o vice-líder do ranking no ATP mediram forças em um jogo de exibição na quarta-feira. Número 1 do mundo, Novak Djokovic tomou uma virada diante de Carlos Alcaraz em Riad, na Arábia Saudita. Parciais de 4-6, 6-4 e 6-4. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Olha, Júlio, a Ponte Preta só se apresenta no início de janeiro. Já renovou com Elvis, Ramon Carvalho e quem pode ficar também é Gabriel Santiago, que deverá ser emprestado por mais uma temporada à Ponte Preta, ele que pertence ao Vitória da Bahia. Daqui a pouco, um bate-papo. Ontem tive a oportunidade de conversar com o Ramon Carvalho, que está passando férias na cidade de Limeira. O jogador vai falar sobre a renovação de contrato e um balanço do que foi o ano de 2023 para Ramon Carvalho. NBA, Kevin Durant foi o destaque da rodada. O ala do Phoenix Suns terminou com um triplo-duplo na vitória por 129-113 em pleno ginásio do Houston Rockets. O jogador terminou a partida com 27 pontos, 16 assistências e 10 rebotes. Com a vitória, os Suns chegaram a 50% de aproveitamento na temporada. São 15 vitórias e 15 derrotas em 30 jogos na 10ª colocação da Conferência Oeste. Já os Rockets têm 15 vitórias e 14 derrotas e seguem na 8ª posição do Oeste.
Tem contratação de peso no Atlético Mineiro, destaque do mercado da bola com Fábio Chaib. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. E o Galo anunciou através das redes sociais a contratação do meio-campista Gustavo Scarpa, de 29 anos, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. Foi contratado por 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. Tem um contrato com 4 anos com o Galo. O Scarpa, que era pretendido pelo Flamengo também, mas o Galo conseguiu vencer a concorrência do Mengão e anunciou o Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, ex-Fluminense, por 4 anos. Scarpa tem 29 anos. Do outro lado de BH, o Cruzeiro está perto de fechar com o atacante argentino Juan Dineno, de 29 anos, que estava no Pumas do México. Dineno deve assinar por 3 anos com a Raposa. E sabe quem pode pintar no Amazonas, o caçula que conquistou acesso à Série B do ano que vem, Júlio? Quem? O experiente atacante Wagner Love, de 39 anos. Nesse último final de semana ele recebeu uma camiseta da Onça Pintada, dada por Sassá. Sassá, que é destaque do time do Amazonas, renovou o contrato e pode estar pintando uma dupla Sassá e Wagner Love lá no time de Manaus, viu, Júlio? Muito bom, muito bom. E agora o destaque do CBN Esportes, a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Que boa notícia a permanência do Regis, né? A renovação automática. O Regis não foi bem em 2023, foi a grande contratação para a Série B e infelizmente não rendeu o esperado. E agora em 2024 tem uma ótima possibilidade de voltar aos melhores dias, assim como foi em 2021, que foi um protagonista com a camisa do Guarani. Que o camisa 78 tenha boa sorte nesta temporada que está chegando. Muito bem, são esses os destaques aqui do nosso CBN Esportes, que já está no ar. Você, ouvinte, pode participar também. Mande aí a sua mensagem para o nosso programa 998869070. Fique à vontade para participar conosco. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina tem lentidão sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Doutor Buarque de Macedo. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade na saída da Praça Nossa Senhora das Graças. Quem segue ali pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo reduz a velocidade na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. No sentido Taquaral, trânsito fluindo bem. A Avenida Luiz Ismânio tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue pela Avenida Cônego Antônio Rocato reduz a velocidade na chegada à Avenida Brasil, sentido centro. No sentido rodovia Dom Pedro, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Quem segue pela Avenida Brasil perde tempo somente sentido centro na chegada ali à Avenida Barão de Itapura e mais à frente, próximo à Avenida Orozingo Maia. No sentido Vila Nova, trânsito fluindo bem. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h15.
Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Filé de salmão com pele de R$ 99,90 por apenas R$ 79,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Ele está de volta. Bernardinho foi anunciado como novo técnico da seleção masculina de vôlei. Bernardinho vai substituir Renan Dalzotto e vai comandar a equipe nas Olimpíadas de Paris 2024. Bernardinho, vitorioso com a seleção brasileira masculina, bicampeão olímpico em Atenas 2004 e Rio 2016. Daqui a pouquinho, no Toque de Ouro, a gente fala um pouco mais sobre a volta de Bernardinho ao cargo de treinador da seleção masculina de vôlei. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos. Vamos ao Rio de Janeiro com a Thalita Giltz, trazendo informações do futebol carioca, até porque o mercado vai começar a se agitar também no Rio de Janeiro, né? Depois do Mundial do Fluminense, o Flamengo buscando reforços também no mercado, tem expectativas por Vasco e Botafogo, então tudo sobre o Rio de Janeiro. A Thalita Giltz está chegando para nos contar aqui no CBN Esportes. Matheus Gonçalves retorna ao Flamengo em 2024. O jogador de apenas 18 anos ganhou bagagem este ano ao vestir a camisa do Bragantino, mas o comandante Tite solicitou o retorno do jogador, que em entrevista ao GE se mostrou animado com a chance. A expectativa é a melhor possível, né? A gente fez uma boa temporada com o Bragantino, um pouco de experiência, tem mais rodagem, está mais maduro, então vai ser um excelente retorno. Lembrando que o Flamengo se reapresenta no dia 8 de janeiro no Ninho do Urubu, visando a temporada de 2024. Na Colina Histórica, as negociações entre Vasco e Atlético Mineiro por Paulo Henrique devem ter um fechamento muito positivo. O Cruz Maltino deve comprar o lateral direito junto ao Galo por R$4.800.000. Paulo Henrique foi uma das principais peças do Vasco nesta briga contra o rebaixamento que o Cruz Maltino travou em 2023. O Fluminense colocou na mesa do Betis uma proposta por Luiz Henrique. O tricolor das Laranjeiras se dispôs, inclusive, a pagar um valor pelo acordo para ajudar na negociação, que não é nada simples. O Betis quer vender o atleta, enquanto o Fluminense quer apenas um empréstimo. As conversas ainda são bem iniciais e outros clubes, como o Flamengo, também estão de olho no jogador. Em General Severiano, o clima é de retorno, porque o ponta-esquerda Jefinho está nos últimos detalhes em relação à sua volta ao Botafogo. Ele foi vendido para o Lyon por 10 milhões de euros em janeiro deste ano e agora vai reforçar o alvinegro até o fim de 2024 e sem custos para o Botafogo.
principalmente visando aí a Copa Libertadores da América. Até o momento, o clube não fez nenhum anúncio de reforços, mas as promessas da diretoria são de agressividade no mercado da bola. Do Rio de Janeiro, Thalita Giltzi. Toque de Ouro, com André Heller. 11 horas e 20 minutos, nosso contato com o André Heller, o último bate-papo do ano de 2023, no nosso Toque de Ouro aqui no CBN Esportes. Antes de mais nada, quero saber como é que foi de Natal e seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Bom dia para você, André. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos que estão nos escutando. Bom dia especial à nossa audiência, uma delícia estar com vocês neste último Toque do ano. Toque de Ouro do ano de 2023. O meu Natal foi abençoado com a família, com amigos. É um período que eu gosto realmente de investir o meu tempo nas pessoas que estão sempre comigo, sobretudo a família. É um período muito especial para toda a família. A gente procura passar o tempo todo juntos. O André, aqui todo mundo levantou a mão porque quer fazer perguntas, mas é o mesmo assunto. Então eu já vou antecipar aqui e fazer uma pergunta diferente. Você sabe há quanto tempo que o Bernardinho seria o técnico da seleção e qual que é a sua expectativa agora com a volta dele para a seleção masculina, André? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem saber se eu já sabia? Ou se você soube assim como nós ontem com o anúncio da CBV. Oficialmente ontem, tá? Oficialmente ontem mesmo. Estive com o Bernardo em alguns momentos, nesse período todo, entre pré-olímpico e ontem, inclusive, há 2 semanas pegamos um voo juntos até o Rio de Janeiro e conversamos sobre isso, mas não tinha nada oficial. A Confederação Brasileira estava entendendo qual era o melhor caminho a tomar. Obviamente, eu entendo, é uma percepção minha, que o Bernardo sempre foi uma possibilidade forte, mas oficialmente eu também fiquei sabendo ontem, tá? Até porque o meu trabalho com a seleção brasileira oficialmente também se encerrou junto do pré-olímpico. Estamos conversando ainda sobre que rumo tomar em 2024, mas eu também posso dizer que fui pego de surpresa com o anúncio oficial. Obviamente que os bastidores do voleibol estavam muito aquecidos neste sentido, mas oficialmente eu também fiquei sabendo ontem. Antônio Lupi. Ô André, bom dia, mais uma vez, uma alegria tê-lo aqui na CBN, no Toque de Ouro. Já está definido também a comissão ou a comissão, os profissionais que vão trabalhar com o Bernardinho são os mesmos, né? Inclusive o Juba, que foi quem comandou o Brasil no Pan-Americano recentemente no Chile. Já está definido isso ou a comissão ela é a mesma do Renan Delzotto, do Juba e agora com o Bernardinho? Legal, Lupe, pergunta super pertinente, tá? Eu vou compartilhar com vocês de novo a minha visão. Como eu não faço parte oficialmente do grupo de trabalho deles, eu realmente não tenho certeza dessas informações. De novo, o meu trabalho com a seleção brasileira, a princípio, foi finalizado no pré-olímpico. Mas sim, acredito que seja a mesma comissão técnica que o Renan Delzotto tinha, até porque o próprio Bernardo já era coordenador de todas as categorias, né? Categorias de base com a equipe adulta, e são todos profissionais muito competentes, qualificados, e eu acredito, não é uma informação oficial, até porque eu não pertenço a esse grupo de trabalho, mas acredito sim que tenhamos o mesmo grupo, a mesma comissão técnica, com preparador físico, assistente, auxiliares, talvez a chegada de mais outros profissionais, mas eu acho que são cenas para os próximos capítulos que eu também tenho uma vontade de saber, mas oficialmente não temos nada ainda, mas assim, posso dizer com uma certa convicção de que o mesmo grupo será mantido, porque é uma comissão técnica muito, muito competente. Carlão de Freitas. André, bom dia. Um ótimo Réveillon, um ótimo Natal, ainda está em tempo, né, nesta semana de muita celebração. Mas acho que eu vou jogar uma pimentinha nesta nossa resenha, né, a última de 2023.
Mas não quero perder a sua amizade, André, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, todas as reverências do esporte a Bernardinho. Acho que o Brasil, né, o esporte brasileiro deve muito ao Bernardo. O vôlei, então, nem se fala. Talvez seja uma das figuras mais exponenciais da história do esporte brasileiro, sem dúvida alguma. Mas, André, no processo de renovação do vôlei, a gente vai e bate no nome de Bernardinho de novo. O porquê? O mercado está escasso, a competência do Bernardo, ela faz com que a gente sempre recorra aos trabalhos dele. Me explica, André, por favor. Carlão, não perderá nunca a minha amizade, o meu respeito, minha admiração em função de perguntas. Até porque eu já estou acostumado com a sua pimentinha. Carlão, ótima pergunta, como sempre, tá? São coisas distintas, digamos assim, Carlão. A competência do Bernardo é inquestionável. O Bernardinho é inquestionável. O que ele já proporcionou ao voleibol brasileiro, a sua competência, não só como treinador, não só como técnico, mas como profissional formador de atletas. E na questão, Carlão, e é a minha visão, pelo que eu tenho visto, em todo esse tempo de mercado, essa questão de treinador ou profissional, formador de atletas, é que estamos com uma escassez no mercado. Pelo menos na minha visão, é esse o diagnóstico que eu faço. Temos muitos técnicos, temos muitos treinadores, mas poucos formadores. Ok, isso e não é de hoje, não só sou eu que penso nisso, mas, de novo, isso não exclui a capacidade e a competência do Bernardo, e não significa que não seja a melhor escolha para comandar a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida que a Confederação Brasileira escolheu esse caminho com o Bernardinho, em função de todas as variáveis dessa complexidade da escolha. E o Bernardo, de fato, é um caminho muito bom, talvez o melhor deles. No outro lado, sim, temos de novo uma escassez de treinadores formadores, né? Uma coisa é você pegar um plantel de jogadores qualificados e capacitados e condicioná-los a jogar o que sabem. Outra coisa é você ser um treinador que pega um plantel qualificado, competente, e você faz, como treinador ou como comissão técnica, que eles se aprimorem ainda mais, que eles joguem ou desempenhem um nível que talvez não tenham apresentado ainda. O Bernardo é capaz de fazer isso, tá? Assim como nós vemos, Carlão, uma escassez de atletas, realmente diminuiu a formação de atletas no voleibol brasileiro. Estamos numa entre-safra, digamos assim, que temos que abrir os olhos para isso. Nós também temos uma escassez de professores, de treinadores, de treinadoras, de professoras, para que formem atletas de fato. Então, é um período complexo para o voleibol. Não sei se talvez só seja do vôlei, talvez muitos esportes estejam passando por isso, mas o fato é que no vôlei eu entendo que temos uma escassez não só de atletas para preencher todas as posições que a seleção precisa, mas também temos carência de treinadores, formadores e, sobretudo, líderes. Fábio Scheib está conosco aqui também quero fazer uma pergunta aqui para o nosso André. Depois não, Fábio? Bom dia, André, boas festas, um prazer falar com você. Assim, eu queria saber, assim como no futebol, né, André, o técnico da seleção vai dividir o cargo com um clube também, né, coincidentemente com o clube carioca na seleção brasileira de futebol masculino. O Diniz é técnico da seleção e técnico do Fluminense também, masculino. Já o Bernardinho agora vai ser técnico da seleção masculina de vôlei e vai continuar dirigindo o Sesc Flamengo no vôlei feminino. Queria saber se tem muita diferença, se alguma coisa pode interferir no trabalho, sendo masculino ou feminino, e nesses dois empregos, digamos assim. Muito bom dia, André.
Bom dia, Fábio. Prazer falar contigo. Ótima pergunta também. Obrigado por tocar nesse assunto. No Brasil, é muito característico essa divisão de trabalhos. Então, geralmente, o técnico da seleção brasileira também tem o seu trabalho no clube, né? Dificilmente um técnico é contratado 12 meses por ano para a seleção brasileira. Já ocorreram alguns casos, mas o padrão é que ele tenha um outro trabalho no seu próprio clube. E o calendário é muito característico, muito dividido, sabe? Então, o calendário da seleção brasileira começa em abril, maio, com treinamentos, enquanto a Superliga Brasileira, que é o principal campeonato no Brasil, vai também até abril, maio. Então, os atletas daqueles clubes que não se classificaram para a fase final da Superliga Brasileira já vão se apresentando nas seleções brasileiras para começarem os treinos, e obviamente aqueles que vão até as finais da Superliga, eles se apresentam um pouco depois, e assim acontece também com os atletas que jogam no exterior. O campeonato italiano é um campeonato que entra no mês de maio, e assim acontece com os técnicos também. Então nós temos uma divisão muito característica, muito bem definida entre calendário. Então, quando o calendário internacional começa somente após o final do Campeonato Brasileiro, que é a Superliga. Nós temos somente a questão dos campeonatos regionais que se permeiam com o calendário internacional. Então, geralmente, os jogadores das seleções brasileiras não jogam os campeonatos estaduais, como o Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Catarinense. Mas no que diz respeito à Superliga Brasileira, que é o principal campeonato nacional, em relação ao calendário internacional, não há interferência nenhuma, isso no que diz respeito aos atletas e também aos técnicos. Então não é um problema para o técnico dividir, né, ter dois trabalhos, no seu clube e na seleção brasileira. Sensacional, acho que esclarecemos muitas dúvidas envolvendo o nome do Bernardo, né, voltando para a seleção. Fica a nossa torcida para esse ciclo também, e que 2024 a gente tenha muitas alegrias com o voleibol na nossa região e também com a nossa seleção. André, mais uma vez desejando a você feliz ano novo, grande 2024, a gente espera reeditar essa parceria aqui por muito mais tempo aqui no CBN Esportes, viu, meu caro? Obrigado, Júlio, Lupe, Carlão, Fábio e a todos da equipe CBN, que tenham tido um Natal muito abençoado e, sobretudo, que tenham um 2024 cheio de saúde, de felicidade, de sucesso. Gratidão enorme por poder fazer parte dessa família CBN. Até o ano que vem. É isso, grande André. Agora são 11h33. Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. O resultado da inflação medida pelo IPCA 15 mostra que os preços das carnes tiveram forte queda este ano, de 9,3%. O valor do filé mignon teve baixa de 12%, enquanto o contrafilé ficou 8% mais barato. O IPCA 15 funciona como uma prévia da inflação e mede a variação dos preços entre os dias 15 de cada mês. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O indicador fechou o ano com alta de 4,72%. Termina hoje o prazo para motoristas com habilitação nas categorias C, D e E renovarem o exame toxicológico. O teste é obrigatório para caminhoneiros e condutores de ônibus e vans. As empresas são obrigadas a pagar o teste para os empregados, enquanto condutores autônomos precisam pagar o próprio exame. A partir do dia 28 de janeiro, motoristas que não fizerem o teste ou forem flagrados com ele vencido por mais de 30 dias podem ser multados. O registro de posse de armas de fogo no Brasil caiu 74% em 2023. É o que mostram dados divulgados pela Polícia Federal. De acordo com a corporação, há uma média de 71 solicitações por dia. Na gestão Jair Bolsonaro, o número era de 275 pedidos. A redução é reflexo das medidas impostas pelo Planalto para diminuir a quantidade de armas e munições acessíveis à população.
O governo da Colômbia vai permitir que comunidades indígenas se unam aos setores público e privado em projetos de geração e comercialização de energia renovável. O presidente Gustavo Petro prometeu afastar a Colômbia da produção de petróleo e carvão em favor de fontes como a solar e a eólica. Cerca de 70% da energia do país provém de projetos hidrelétricos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. A gente vai falar do futebol paulista na sequência, com Vinícius Moura e depois, claro, atualizar tudo sobre o mercado da bola, principalmente informações de Guarani e Ponte Preta. E o torcedor quer saber, né, se os times estão se movimentando, se tem novidades nessa quinta. Mas antes, Vinícius Moura atualizando tudo do futebol paulista. O Santos anunciou a contratação de 3 jogadores ontem, todos eles para a defesa. O lateral direito Aderlan, de 33 anos, chega do Bragantino. O lateral esquerdo Jorge, de 27, vem do Palmeiras. Em 2023, Jorge esteve emprestado ao Fluminense, mas logo no mês de fevereiro ele acabou sofrendo uma grave lesão e não voltou mais a jogar. Já o zagueiro Gil, ex-Corinthians, tem 36 anos de idade e chega para ser um titular na equipe do técnico Fábio Carille. Os dois trabalharam juntos no Alvinegro paulistano. O Santos também encaminhou a contratação do meia Rômulo Otero, que no Brasil atuou por Atlético Mineiro e Corinthians e que por último esteve aqui no Fortaleza no ano de 2022. Rômulo Otero passou 2023 atuando no Aucas do Equador. Santos e Corinthians disputam a contratação do meia Guilherme Augusto, que estava no Fortaleza. O jogador pertence ao Grêmio. No Leão do Pici, ele disputou 53 partidas. Guilherme Augusto teve 10 gols e distribuiu 6 assistências. Ontem, o Corinthians liberou o volante Gabriel Moscardo para viajar à França e realizar exames médicos no Paris Saint-Germain. A venda de Gabriel Moscardo será no valor de 100 milhões de reais. Em breve, o zagueiro do São Paulo, Lucas Beraldo, também seguirá a Paris para realizar exames médicos e assinar contrato com o PSG. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini Moura. E o Fábio Chaib, só retomando, né, a principal manchete de hoje, Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro. Que baita contratação do Galo, hein, Fabio? Exatamente, o Gustavo Scarpa, que estava no Nottingham Forest, estava emprestado ao Olympiacos da Grécia, ficou uma temporada apenas lá na Europa e retorna ao futebol brasileiro. O meia tem 29 anos, foi adquirido por 5 milhões de euros junto ao time inglês e assina um contrato de 4 anos com o Galo se reforçando bem. Scarpa já atuou com o Filipão, técnico do Galo, também lá no Palmeiras em 2018. E o Galo que venceu a concorrência com o Flamengo, né? Que também tentava a contratação do meia, mas o Atlético conseguiu sair na frente aí e adquiriu Gustavo Scarpa, então. Aqui de Hortolândia, né? Gustavo Scarpa gosta de um leite condensado, de um skate, né? Um cara bem autêntico, né, Júlio? Pra Frentex. É. E aí, Carlão, baita contratação, né? Boa contratação, infelizmente o Scarpa não teve sucesso, né, no exterior, é um desejo dele, né, não só crescer no âmbito esportivo, mas culturalmente também. Creio que este lado cultural ele soube aproveitar, mas não deu certo, né, dentro de campo, no Nottingham não foi tão bem, e no futebol grego também não teve êxito, né? E agora chega ao Atlético Mineiro com 29, 30 anos, um jogador que atua em várias funções, né, ali pelo lado esquerdo, e é o Atlético querendo fazer frente novamente a Flamengo e Palmeiras. Bom reforço. E falando em Flamengo, hoje é um dia D para se concretizar a renovação ou não do contrato com o meia experiente, multicampeão com o Flamengo, Everton Ribeiro, que tem o contrato se encerrando no dia 31 de dezembro. O Flamengo conversa com o atleta. O Everton Ribeiro, que é um contrato de 2 anos, o Flamengo luta para ser 1 ano o contrato, uma renovação,
E hoje tem reunião, vai definir o futuro de Everton Ribeiro, que quer continuar no Mengão, quer continuar conquistando, ganhando títulos, fazer ainda mais o nome na história do clube. Mas hoje, então, tem uma reunião entre a diretoria e Everton Ribeiro. Dia D, dia importante, então, para Everton Ribeiro. O ex-calvo do Flamengo. Tá bom, cara. Os calvos estão acabando, né? Agora com essa... Renato Augusto largou também. Fábio Scheiber daqui a pouco. É mesmo, Rafael? Que coisa, hein? Projeto 2024. Mas o Everton Ribeiro vai perder espaço agora, né? Tem De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Mas aí vai depender do rendimento, né, Carlão? Sei, porque... né? 34 anos. Quem ganha é o Flamengo, né? Ele é bom jogador, inegavelmente. É claro que não é o Everton Ribeiro de 2019, mas é um cara que quando entrou, né, o Tite o colocou na reserva, mas quando ele entrou no decorrer das partidas na reta final do Brasileirão, ele conseguiu render. Agora, tem que ver a negociação. Ele estava pedindo 2 anos de contrato, né? Sim. 2 anos de contrato. Ele tem 34. Eu acho que ele vai virar o que foi o Diego Ribas. É verdade. Pode ser. Flamengo, assim, nos últimos anos, né? O cara que saiu do banco. O Diego saiu do banco e foi protagonista em vários momentos. 2019, principalmente. Participou dos 2 gols, né? Agora, 2 anos de contrato, só se ele aceitar uma redução salarial. Aí dá para o Flamengo pensar. Agora, com o mesmo salário, ou um salário maior, 2 anos de contrato, eu acho muito difícil a permanência dele. Pensando que há um ano ele já estava jogando Copa do Mundo, hein? É verdade, bem lembrado. Em campo, né? Foi mal, não foi tão bem assim na Copa como alguns jogadores. Então, eu acho o Everton Ribeiro uma versão, claro, abaixo, mas ele lembra tem o estilo do Alex. Cara. Nossa, canhotinho, bom não de existe bola. mais no futebol brasileiro. De jeito nenhum. Existe, pô, o Everton Ribeiro. Tá tão em evidência. Não seja tão literal, né, cara? 11h42, Antônio Lupo, vamos lá trabalhar um pouquinho também? Desculpa atrapalhar aí. Elvis também. Elvis. Parecido. Ganso, desculpa atrapalhar aí o seu entretenimento. Tô vendo vídeos do Cruzeiro do o torcedor. Nossa, que delírio, que gordão. Coitado. Calma. O torcedor quer saber se tem novidades do Guarani desde ontem, Antônio. Bom, novidades sim, né? Até porque ontem aconteceu a apresentação do elenco para a temporada 2024. As 5 caras novas do Guarani se apresentaram, né? O Helder, o Leite, o Ryan, o Reinaldo, o Gabriel, atletas que foram contratados nessa janela de transferência, na verdade nessa entre-safra, né? Porque tá terminando 2023, começando 2024, o Guarani com 5 caras novas. Regis também estava presente, pelo que tudo indica, né? O contrato com renovação automática, Regis deve permanecer no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bruno Mendes também estava presente na apresentação. E quem vai explicar um pouco mais sobre esse processo de trabalho à frente do elenco do Guarani com os remanescentes e também com os novos jogadores é o fisiologista Rafael Grazioli. Ele, em entrevista à assessoria de imprensa do Guarani, detalhou um pouco mais se já vai ter campo ou somente trabalho físico nesse início de pré-temporada. Desde o primeiro dia, esses atletas já são submetidos aí a treinamento físico e, sobretudo, treinamentos integrados, né? Utilizando aí todo o conhecimento da comissão, da parte técnico-tática, a parte física e diferentes valências, para já no primeiro dia já ter um trabalho, um treinamento realizado, sobretudo um trabalho físico, né? Para, na medida que a gente tem os resultados dessas avaliações, e aí vem um ponto importante também, que é interpretar esses resultados e individualizar as cargas, né? A gente conseguir, a partir disso, evoluir a parte física pouco a pouco, já, como eu falei, numa integração desde o primeiro dia com questões técnico-táticas também, né? Bom, esse é o fisiologista do Guarani. A respeito de mais jogadores, né? O que acho que desperta mais a atenção do torcedor é o sistema defensivo, porque sofreu uma grande reformulação. Lucão, pelo que tudo indica, não vai ficar. Alan Santos foi embora, Valber foi embora, Alvarinho foi embora. O Titi não se reapresentou, vai ser emprestado ao Sampaio Correia. Tem o Ryan, que chegou, e quem deve também desembarcar no Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o zagueiro Márcio Silva, né, que estava disputando a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto, mas ele pertence ao Coritiba. O atleta deve ser emprestado ao Guarani para a temporada 2024. Sobre Bruno Nazário, dificilmente Bruno Nazário deve reforçar o Guarani. O Sport, por enquanto, deve ser o destino mais provável do jogador. E o Sport também está buscando e querendo a contratação
do meio atacante Chay, que fez muito sucesso com o Botafogo. O Guarani também chegou a colocar esse nome na lista de reforços, mas pelo que tudo indica, o Sport vai entrar forte na disputa da Série B. Já levou alguns atletas que estavam no rival do Guarani, na Ponte Preta, e também está levando alguns atletas que interessavam a diretoria bugrina. Eu tô preocupado com o sistema defensivo, Carlão, e já que não tinha esse acordo encaminhado com o Lucão, tem uma dificuldade no mercado para trazer jogadores. Por que libera o Titi? Parece um contrassenso, né? É uma coisa realmente estranha, até porque é um menino da base, é um menino que se destacou até chegar no profissional, e no profissional ele não conseguiu ter um espaço. Importante também o empréstimo, desde que o Guarani tivesse já um sistema defensivo formado, e não tem. Poderia ser realmente uma aposta para a temporada 2024, mas uma aposta com uma possibilidade maior de atuação, com mais oportunidades. Eu estou aqui com a capivara do Márcio, né? Ele jogou 33 jogos no Botafogo, né? Não fez gol, é um zagueiro, mas fez 33 jogos. Nas últimas temporadas, tem 22 anos, claro, foi a temporada que ele mais atuou, e tem um número aceitável, pode ser um cara para ajudar o Guarani nesse processo de reformulação do sistema defensivo. Lucão, me parece que não vai ficar, Alan Santos, todos esses jogadores que o Lupe acabou mencionando, então é uma prioridade. Chega o Ryan, e mais uma vez a gente vai falar da irregularidade do Ryan em virtude das lesões. Se o Ryan estiver bem fisicamente, claro que chega para ser titular, caso contrário, acho muito complicado. E o Márcio é um menino novo, 22 anos, tem aí uma baita possibilidade aí de se apresentar ao futebol. Jogou no Botafogo de Ribeirão, mas com todo o respeito aí, se você conseguir ter um nível de atuação bom no Guarani, é um ótimo trampolim. Agora, a boa notícia é a permanência do Regis, né? Já, claro, automaticamente ele já ficaria. Agora, que seja um 2024 diferente para o Regis, né? Que ele possa ser realmente o protagonista do Guarani, um Regis semelhante a 2021, um Regis assumindo a responsabilidade de ser o craque do time. É aquela coisa, o cara quando ele é craque, quando ele tem um nível acima, a gente sempre espera, né? Eu lembro, o Tele Santana tinha fama de disciplinador no São Paulo, que o cara que chegava tarde na concentração era dispensado, ia pro time B e tal. Só que tinha um que sempre chegava atrasado, gostava de uma noitinha ali a colar, mas sempre recebia o perdão. Dois, aliás. Valber, zagueiro, e Miller. Então esses dois o mestre Tele ele perdoava, não sei porquê, mas ele sempre perdoava. Mas fazendo uma analogia, porque o Regis é um jogador que a gente sempre espera. O 2023 do Regis foi complicado, vida pessoal também não passou aí por algumas situações ruins, mas a gente espera que o 2024 seja efetivamente, literalmente, um novo ano para o Regis, e que ele possa ser o Regis versão 2021 turbo para ajudar o Bugrão. Maravilha, agora são 11h48. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tenha exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h51, estamos de volta com o CBN Esportes. Antônio Lupe agora para falar da Ponte com um convidado especial, Lupe. Convidado especial, Júlio. Ontem tive a oportunidade de conversar com o Ramon Carvalho, topou gravar uma entrevista exclusiva à CBN. Ele está em Limeira descansando, mas falou sobre a renovação de contrato e também as lições que a Ponte leva de 2023 para 2024. Eu acho que todo mundo fez uma autoavaliação de si próprio, né? Eu, como Ramon, eu sei quais foram os meus erros, né? No que deixei a desejar durante o ano, e eu tenho certeza que as outras pessoas que trabalham no clube e fizeram parte desse 2023 também fizeram. Acho que a gente iniciou o ano muito bem, né? Tendo conseguido o título da A2 e o acesso, que era o objetivo principal. E depois a gente oscilou muito durante o campeonato da Série B, né? A gente iniciou de um jeito e no meio foi oscilando e aí terminou de outro, né? Tendo uma recuperação no final. Então eu acho que cada um tem que fazer a sua reflexão para fazer uma Ponte Preta mais forte, fazer uma Ponte Preta melhor e consequentemente, ter melhores resultados no ano seguinte, que será 2024, né? Sim. Bom, falar da sua renovação, né, Ramon? Já tá tudo meio que engatilhado, né? Por que você escolheu permanecer na Ponte? Se foi uma negociação rápida, até porque, como você disse, teve outros clubes que interessaram em sua contratação. E por que você decidiu permanecer no clube para 2024? Foi tranquila a negociação, né? O presidente Eberlin sabia já do meu desejo de permanecer na Ponte, né? Então, desde do final ali do campeonato da Série B, a gente já vinha conversando algumas vezes. E então foi muito tranquilo, assim, não teve dificuldade nenhuma, né? Então, ele já sabia o meu desejo de permanecer. Então, mesmo tendo outras propostas, a adaptação que eu tenho na Ponte Preta e o carinho que eu tenho com o clube pesou bastante para eu ficar, né? E acreditar também no projeto do clube e no trabalho do João também, que vai permanecer. Então, tudo isso pesou para eu continuar na Ponte Preta e conseguir os objetivos de 2024. E essas propostas, não precisa falar time, mas elas eram melhores para o Ramon? Cara, eu acho que para o jogador de futebol, tudo tem que colocar na balança, né? Acho que a gente tem que ir muito pelo coração e pela intuição. E o meu desejo era permanecer na Ponte Preta, né? A gente não gosta de falar de números, mas eu tive até propostas financeiramente melhor do que a Ponte, mas o desejo era permanecer, né? Ficar no clube, acreditar no projeto, na instituição e continuar aqui na Ponte Preta. Boa. Você fala dessa identificação com o clube, você é de Limeira, né? Inclusive passa as férias aí, está falando comigo diretamente de Limeira, que é muito próximo de Campinas, e claro que esse deve ter sido um fator que pesou também na sua decisão. Mas você citou a questão da identidade. Não sei se você está acompanhando as notícias, mas o Elvis também já está com a contratação, com a renovação engatilhada com a Ponte. Muitos falaram, e o Ramon? Ou seja, mesmo com esse número interessante, nesse período curto na Ponte Preta, você também deixou uma boa impressão para o torcedor. Você acha que aonde que foi determinante para essa identificação entre Ramon e torcida da Ponte? Cara, eu acho que foi no Campeonato Paulista da A2, né? Porque foi ali que o clube mais precisou dos jogadores que permaneceram, né, para 2023, no caso, né, de 22 para 23.
os jogadores que acreditaram no trabalho, né? Acreditaram que a gente tinha uma missão de trazer a Ponte para novamente, né? E de conquistar esse título importante para o clube, né? Então, eu acho que foi ali que sacramentou, assim, essa identificação e na final também a gente conseguir esse título e eu ter sido um dos escolhidos a bater o pênalti na final foi um momento gratificante para mim, ter ajudado ali, ter colaborado. E eu fico feliz também pela possível renovação do Elvis, que é um jogador muito importante para nós, que vai nos ajudar muito aí em 2024. Bom, o volante Ramon Carvalho, contrato renovado, né? Até explicou que tinha outras propostas para deixar a Ponte Preta, mas pela identificação com o clube, a proximidade da família e também o projeto apresentado, o Ramon então assinou aí a renovação, tem um pré-contrato com a Ponte Preta. A Ponte também deve renovar com o Santiago, Gabriel Santiago, por empréstimo, ele que pertence ao Vitória, deve ficar mais uma temporada na Macaca para 2024. Reforços, por enquanto, nada. É isso. Depois das perdas, né? Acho que a Ponte, ela tá fazendo uma sequência, né, Carlão? Primeiro foram as saídas, né? E as perdas, no caso do Kaique França e do Pablo Diego. Agora as renovações, Elvis, Ramon e certamente o Gabriel Santiago. E aí temos a expectativa das contratações. Essa tem sido a sequência da Ponte. Dessas três, né? Eu vou colocar aí o Gabriel como uma possibilidade. A do Elvis e a do Ramon empolgam, né? Não é que empolgam, deixam o torcedor menos preocupado, né? Porque foram dois jogadores fundamentais nas duas campanhas da Ponte na temporada 2023. Série A2, momentos decisivos, o Elvis dispensa qualquer apresentação e o Ramon, lá em Piracicaba, fez o gol que praticamente recolocou a Ponte na Série A1 do Campeonato Paulista, encaminhou o acesso da Ponte. E na Série B, na reta de chegada, o Elvis foi um protagonista e o Ramon foi um cara importante. Tanto é que o João Brigatti o coloca o efetiva como titular no lugar do Leonaldi, que caiu um pouquinho de produção, mas era um cara praticamente insubstituível. Agora, o que atrapalha o Ramon é a condição física, né? Muitas lesões atrapalharam a trajetória do Ramon no estádio Moisés Lucarelli, as lesões atrapalharam também a sequência dele, poderia ter um protagonismo maior, só que a renovação de contrato se dá à capacidade dele. Né, é um cara que tem muito a entregar e por isso a diretoria confia. Eu aprovo também esta renovação de contrato e que o Ramon Carvalho tem aí um ano de poucas lesões, minimizar as lesões, porque é um cara que tecnicamente tem muito a acrescentar para a Ponte. E ele tendo uma sequência de jogos, com certeza vai ser aí um jogador importante no esquema tático do técnico João Brigatti. Aliás, Júlio, só levantando assim, estas renovações, eu acho que elas têm muito a ver com o Brigatti. Né? A confiança que os jogadores têm no trabalho do técnico João Brigatti. Tanto que a recuperação técnica do Elvis na reta final da Série B, ela tem muito a ver com o Brigatti. O Elvis grita aos quatro cantos do mundo que ele gosta do João Brigatti, que ele aprova o trabalho do Brigatti, e como ele é uma liderança da Ponte Preta, não só uma liderança técnica, mas um líder dentro do vestiário, é algo importante, é algo positivo. E o Ramon também, né, goza de muito prestígio com o técnico João Brigatti, tanto é que o Brigatti já percebeu, teve olhar clínico. Opa, o Ramon está em crescimento. O Leonaldi já não tem ajudado tanto. E olha que ele era insubstituível. O Ramon ganha titularidade e também se tornou um jogador fundamental na campanha de permanência da Macaca. Perfeito. Eu tô lendo aqui uma matéria do GE. Brocador, Jobson, Neilton, o mercado alternativo. Tá lá no GE. Globo. O brocador tá na Portuguesa do Rio. O Fernando Henrique tá no 15, né? De Piracicaba, 15, tá aqui no nosso futebol paulista. O Neilton foi pro Água Santa, né? Lembra do Rogério, o novo Neymar? Sim. Ele foi pro Manaus, pro Nacional do Amazonas. O Amazonas tá virando um centro diferenciado agora do futebol, é um novo centro, né? É verdade. Tem o Manaus, aquele clube também que tentou subir. Ali deve ter muita grana, né? Posso também, agora o Amazonas subiu. Me permite rapidinho, eu tô aqui no... Dá tempo, Valmir?
O Vessone, sabe o Vessone do meu timão? Ele Sim. lembra do Jonathan Cafu? Jonathan Cafu, Cuiabá. Piracicaba, Ponte Preta, mas ele estava emprestado pelo Corinthians. Ah. Ele fez um levantamento aqui da passagem do Jonathan Cafu pelo Corinthians. Ele foi apresentado no dia 10 de novembro de 2020. Tá. 38 meses de contrato, novembro de 2020 a dezembro de 23. Ficou no Corinthians por 5 meses e nos outros 36 meses emprestado ao Cuiabá. 3 jogos pelo Corinthians, 103 minutos em campo, salário de cerca de 300 mil reais. Que belo custo-benefício. E acabou o CBN gente. Esportes. 4 horas tem Arena amanhã. A gente Vamos volta às debater 11 isso aqui, horas. hein? Um abraço a todos. Valeu! Repórter CBN.